Graça é uma daquelas palavras bíblicas bonitas, como também outras todas belas palavras que a nossa Bíblia possui. Embora seja um conceito imensamente reconfortante, também foi mal interpretado e mal aplicado ao longo da história. O catolicismo romano tradicionalmente ensinou que a graça é uma qualidade que Deus injeta nas pessoas para que elas possam obedecer à sua vontade e ganhar as suas bênçãos. Outros tentam limitar o poder da graça, ensinando que a graça só pode levar uma pessoa tão longe. Nós temos que nos aplicar a fazer atos de amor ou de tomar decisão certa, para que Jesus possa terminar o seu trabalho em nós. A graça, no entanto, é uma qualidade em Deus. Na verdade, a graça ela define quem é o verdadeiro Deus e o que ele faz. Ao longo do Antigo Testamento, quando as características de Deus são listadas, a graça geralmente está perto do topo da lista. Poderíamos até colocar no topo. Por exemplo, quando Deus se revelou a Moisés no Monte Sinai, ele declarou: O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e em grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, que, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. A definição padrão lá do nosso catecismo da graça é o amor imerecido de Deus. No entanto, a graça ela é mais profunda do que isso. É o amor que move Deus a agir por aqueles que não podem agir por si mesmos e precisam da ação amorosa de Deus. Deus ele age na graça simplesmente porque Deus quer agir com graça. Isso é quem Deus o é. Isso é o que Deus faz. Deus ele é gracioso na sua ação contínua de mostrar essa graça. Martinho Lutero definiu a graça desta forma: a graça significa o favor pelo qual Deus nos aceita, perdoa os nossos pecados e justifica livremente a cada um de nós através de Cristo. Lutero, nas suas obras selecionadas, volume 12, página 376. Os verdadeiros luteranos confessam que apenas por graça que fomos resgatados da maldição e da condenação do pecado, conforme também Romanos 3, 23 e 24. É apenas por graça que nos foi dada uma nova vida como ser filho de Deus. É só por graça que nos foi dado o dom da vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A fórmula de Concórdia afirma isso de forma clara e precisa. Cremos, ensinamos e confessamos por unanimidade sobre a justiça da fé diante de Deus. Uma pessoa pobre e pecaminosa é justificada diante de Deus, isto é, absolvida e declarada livre e isenta de todos os seus pecados e da sentença da merecida condenação, e ela é adotada em filiação e herança da vida eterna, sem qualquer mérito ou valor próprio, ou honra ou mérito próprio. Isso acontece sem qualquer trabalho anterior, presente ou futuro, subsequente, por pura graça, por causa do mérito único, da obediência completa, do sofrimento amargo, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que faz da graça de Deus uma palavra bíblica tão grande, tão profunda, tão linda e tão reconfortante. O nosso perdão, o nosso direito diante de Deus,
o nosso lar eterno no céu são certos e seguros inteiramente por pura graça, por puro dom, por puro presente que Deus nos concede. Essa graça de Deus, que é pura, está centrada no trabalho, na obra completa de Jesus Cristo para nós. Só a graça significa que a nossa salvação, do começo ao fim, é realizada pelo próprio Deus. Os verdadeiros luteranos entendem isso, proclamam, confessam e encontram conforto e confiança apenas na graça de Deus, em Cristo Jesus, o Salvador. Amém.